Como humanos, a gente tem ideias bem variadas sobre o que significa um comportamento amigável. Pode ser simplesmente dar um sorriso para alguém na rua, ou então ajudar a carregar uma sacola pesada. Mas quando o assunto são animais perigosos, o que a gente considera um comportamento amistoso? Se o critério for não ser devorado por uma criatura selvagem, então qualquer coisa que não envolva destruição total já pode ser considerado um sinal de amizade. Vamos mergulhar fundo nesse universo curioso de animais perigosos sendo carinhosos. Número 20. Homem alimenta e acaricia jacaré de estimação. Olha, sinceramente, não sei se é exatamente a coisa mais sensata do mundo ficar balançando pedaços de carne crua na frente da boca escancarada de um jacaré, mas tem gente que simplesmente não tem medo do perigo. Ou talvez só esteja testando os limites da imprudência. No estado da Louisiana, nos Estados Unidos, existe um santuário dedicado exclusivamente aos jacarés, onde esse tipo de interação é uma prática comum. Craig Materne, um guia turístico local, não apenas alimenta esses grandes répteis com as próprias mãos, como ainda conversa com eles como se fossem amigos de longa data. Ele dá nomes aos bichos e distribui pedaços de frango cru diretamente da mão para a boca dos jacarés. À primeira vista, pode até parecer algo seguro, mas quem garante que um jacaré distingue de verdade um pedaço de carne de frango de, digamos, um dedo humano? Esse santuário abriga diversos animais que foram realocados por diferentes motivos. Muitos deles, inclusive, foram criados como animais de estimação por pessoas que não imaginaram que um dia esses bichos se tornariam gigantescos demais para viver dentro de casa. A surpresa dessas pessoas provavelmente foi grande, mas cá entre nós, não é como se fosse um segredo que jacarés crescem bastante. Vai entender. Número 19. Cobras-reis fazem guarda protetora ao redor de bebê adormecido. O vídeo parece quase inacreditável à primeira vista. Um bebê muito pequeno, provavelmente com apenas algumas semanas de vida, aparece deitado tranquilamente sobre uma cama simples, cercado por nada menos que 4 enormes cobras-reis. E não estamos falando de cobrinhas inofensivas, não. Essas são daquelas cujo veneno seria capaz de matar um elefante inteiro. No entanto, essas cobras gigantescas não demonstram qualquer sinal de agressividade. Na verdade, parecem estar em posição de guarda, como se estivessem ali protegendo a criança. É surreal pensar que répteis tão perigosos estejam simplesmente parados, calmos, vigiando um bebê com tanto cuidado. Em um momento, a criança até se enrola em uma das serpentes, e ainda assim, a cobra nem se mexe, completamente indiferente. Pouco se sabe sobre a origem dessa gravação misteriosa. Não há informações confiáveis sobre onde ela foi filmada, nem quando, ou mesmo quem são as pessoas envolvidas. E a qualidade da imagem também não ajuda, pois é tão granulada que não dá para ver se as cobras ainda possuem suas presas venenosas. Existe a possibilidade de que sejam cobras utilizadas por encantadores, que normalmente removem essas presas por segurança. Seja como for, esperamos que tudo tenha terminado bem, sem traumas, nem para o bebê, nem para os répteis. Porque, convenhamos, essa história já é suficientemente maluca por si só. Número 18. Baleia jubarte protege mergulhadora de um tubarão próximo. Mesmo os profissionais mais experientes da biologia marinha ficam apreensivos diante de comportamentos inesperados de criaturas gigantes do oceano. E foi exatamente isso que aconteceu com a pesquisadora Nan Hauser, durante uma expedição nas Ilhas Cook, no meio do Oceano Pacífico. Enquanto ela nadava com baleias jubarte para estudar o comportamento desses animais, uma situação extraordinária começou a se desenrolar. Uma baleia se aproximou e começou a empurrá-la com a boca fechada, de maneira insistente. Em seguida, posicionou-a sob sua nadadeira peitoral e a empurrou para cima, até colocá-la em cima do próprio dorso. Na hora, Nan ficou completamente apavorada. A força de uma baleia dessas é imensa, e bastaria um movimento errado para acabar com a vida de um ser humano em segundos. Ela achou com razão que estava prestes a morrer. No entanto, ao revisar as imagens filmadas durante o mergulho, tudo começou a fazer sentido. A uma certa distância, era possível ver um tubarão-tigre se aproximando. Isso levou Nan a acreditar que a baleia estava, na verdade, tentando protegê-la, e essa teoria é reforçada por outros registros semelhantes. Baleias jubarte são conhecidas por protegerem outros animais, como focas e leões marinhos, de predadores marinhos. Nesse caso, parece que a baleia viu em Nan uma criatura vulnerável e decidiu intervir. Um gesto de proteção vindo das profundezas do oceano que deixou todo mundo de queixo caído.
Número 17. Leão invade carro de turistas e dá abraço em motorista. Para quem busca uma dose de adrenalina real, o Parque Safari Taigan, localizado na Crimeia, é praticamente um parque de diversões radical da vida selvagem. Lá, os visitantes passeiam em veículos abertos por entre animais selvagens, o que já é suficientemente emocionante. Mas às vezes a natureza resolve intensificar um pouco a experiência. Foi o que aconteceu quando um leão chamado Filia, aparentemente muito animado, correu em direção ao carro de turistas, pulou lá dentro e foi direto em cima do motorista. Só que, ao invés de um ataque feroz, ele o envolveu num abraço surpreendentemente carinhoso. Até aí, poderia parecer só uma cena curiosa e até engraçada. Mas o fato é que, pouco antes disso, no mesmo parque, uma mulher havia sido seriamente ferida por outro leão. Ela levou uma mordida profunda no braço e foi arrastada por alguns metros antes que os cuidadores interviessem. Então, quando Filha resolveu demonstrar carinho, é bem provável que todos no carro tenham sentido um arrepio na espinha. Um abraço de leão pode ser fofo, ou o início de algo muito mais intenso. E olha, uma lambida de um felino desse tamanho deve ser o tipo de coisa que ninguém esquece tão cedo. Espero que o leão tenha escovado os dentes. Número 16. Leopardo gigante abraça antigo cuidador com saudade. Animais selvagens também têm emoções, e algumas são bem mais profundas do que a gente imagina. Na Rússia, Alexander Volkov era o tratador responsável por cuidar de um enorme leopardo chamado César no zoológico de Penza. Quando Alexander deixou o cargo, César ficou devastado com a separação. A situação foi tão extrema que o animal parou completamente de comer e beber. Ele entrou em greve de fome por causa da ausência do seu cuidador. Diante disso, a direção do zoológico tomou uma decisão incomum. Pediu para Alexander levar o leopardo para casa e continuar cuidando dele. Imagina o tamanho do compromisso? Não estamos falando de dar ração para um gato do vizinho. É adotar um predador selvagem adulto. Mas Alexander aceitou a missão porque sabia que César não sobreviveria sem ele. Apesar de acreditar que animais como esse não deveriam ser mantidos em cativeiro, ele entendeu que, nesse caso, o vínculo afetivo era inegável. Hoje, Alexander mantém César em sua casa, com toda a responsabilidade que isso exige. Ele leva a tarefa a sério, garantindo que o leopardo tenha espaço, alimentação adequada e segurança. E, com certeza, os vizinhos agradecem por ele não deixar a porta aberta. Número 15. Homem nada diariamente com ursa polar gigante Mark Duma é, ao que tudo indica, o único homem do planeta que nada todos os dias com uma ursa polar adulta. A companheira de mergulho se chama Agui, e os dois compartilham uma amizade incomum e arriscada, que já dura mais de 20 anos. Agui vive com Mark e sua esposa, que são treinadores de animais e têm longa experiência com bichos selvagens. Eles criaram a ursa desde pequena e a treinaram para conviver pacificamente com humanos. Agui nunca demonstrou comportamento agressivo com Mark, em parte porque sempre teve todas as suas necessidades atendidas. Ela nunca precisou caçar, nunca sentiu fome e sempre teve companhia. Além disso, Agui virou estrela de comerciais, programas de TV e filmes. É considerada a ursa polar mais domesticada do mundo. Mesmo assim, é impossível ignorar o fato de que ela pesa mais de 360 quilos, e se quisesse, poderia acabar com qualquer pessoa com um golpe. Mark, porém, garante que confia totalmente nela. Ele lembra das mordidas que levou quando ela era filhote, mas hoje diz que ela é completamente dócil. Pode parecer loucura, mas essa relação se baseia em anos de convivência e cuidado mútuo. Um tipo de laço que desafia qualquer lógica. Número 14. Piton gigante dorme com menino de 7 anos no Camboja. Quando pensamos em um animal de estimação para uma criança pequena, normalmente imaginamos algo fofinho e inofensivo. Um hamster, talvez um filhote de cachorro. Mas para uma família que vive em uma vila rural do Camboja, o pet ideal para seu filho de 7 anos é algo bem diferente. Uma piton gigantesca, com cerca de 5 metros de comprimento e mais de 100 quilos. Esse menino e a serpente, chamada Camarões, têm um relacionamento incomum e profundamente afetivo desde que ele era um bebê de colo. A primeira vez que a cobra apareceu na casa, os pais do menino tentaram devolvê-la à natureza, levando-a para longe. Só que, em poucas semanas, ela reapareceu, insistindo em voltar para dentro da residência. Como se soubesse exatamente onde queria estar. A família então se rendeu ao laço entre o filho e o réptil. Deram a Piton um nome,
Construíram um cômodo só para ela e passaram a tratá-la como membro da casa. O menino tem um vínculo tão forte com a cobra que brinca com ela, abraça e até dorme ao lado dela sem demonstrar nenhum medo. Para os pais, a presença da Piton representa proteção. Eles acreditam que o animal traz sorte e cuida do garoto. Apesar de sua confiança, especialistas alertam que, mesmo sem intenção, um abraço mais apertado de uma cobra desse porte pode causar ferimentos graves. Afinal, por mais afetuosa que pareça, ela continua sendo uma criatura selvagem e extremamente poderosa. Número 13. Japonês vive há décadas com um jacaré de papo amarelo como bicho de estimação. Na cidade de Kure, no Japão, um senhor chamado Mirabayashi vive uma das histórias mais incomuns e encantadoras do mundo animal. Ele cuida de um jacaré de papo amarelo, espécie comum na América do Sul, há mais de 34 anos. O animal já ultrapassa os 2 metros de comprimento e pesa cerca de 45 quilos. Ainda assim, ele é tratado como se fosse um bichinho de estimação. Todos os dias, com uma dedicação impressionante, Mirabayashi escova os dentes do jacaré. E olha que ele tem mais de 70 dentes. Isso sem contar os longos passeios que faz pela cidade levando o réptil com coleira, como se fosse um cachorro. Sim, você leu certo. Ele leva o jacaré para passear pelas ruas. Com autorização da prefeitura local, a dupla é frequentemente vista andando calmamente entre os transeuntes, que ficam surpresos e encantados com a cena inusitada. O animal, acostumado com a atenção, parece se divertir. Jacarés de papo amarelo podem viver até 70 anos, e por isso Mirabayashi espera viver pelo menos mais 30 anos para continuar ao lado do seu inseparável amigo. É uma amizade incomum, mas cheia de cuidado e carinho, uma prova de que, às vezes, o amor realmente desafia os instintos naturais. Número 12. Urso Kodiak acena para turistas e ainda pega comida no ar. Poucos animais conseguem ser tão imponentes e, ao mesmo tempo, tão simpáticos quanto um urso Kodiak. E esse grandalhão, em especial, que vive no Olympic Game Farm, um safari drive-thru no estado de Washington, já virou uma verdadeira celebridade local. Tudo porque ele aprendeu a acenar para os visitantes. Sentado tranquilamente ao lado de uma cerca, o urso observa calmamente os carros que passam. Quando algum turista empolgado acena ou chama sua atenção, ele levanta a pata e acena de volta, como um personagem animado saído direto de um desenho. E não para por aí. Ele também aprendeu a pegar pedaços de comida no ar com reflexos dignos de um atleta. Algumas pessoas chegam a brincar que ele poderia facilmente ser contratado por um time de beisebol, de tão preciso que é. Em uma das cenas registradas, ele até pega uma fatia de pão seco no ar, sem esforço nenhum. Mas vale lembrar que, embora o comportamento do urso seja encantador, essa rotina de interação constante com humanos pode gerar certo cansaço nos animais. Ainda assim, esse urso parece ter entendido que um simples aceno rende petiscos, ainda que sejam só pedaços de pão. Só falta alguém aparecer com um sanduíche decente, né? Número 11. Gorilas idosos fazem carinho em turista nos campos de Uganda. Em uma floresta densa e úmida de Uganda, um turista norte-americano chamado John Jott King II viveu uma experiência que poucos seres humanos teriam coragem e sorte de enfrentar. Durante uma excursão guiada, ele se deparou com uma família inteira de gorilas vivendo livremente em seu habitat natural. E de forma inacreditável, eles o aceitaram entre eles. Normalmente, esse tipo de aproximação pode ser extremamente perigoso. Gorilas são animais altamente protetores, especialmente com os filhotes. Se sentirem qualquer ameaça, podem reagir com uma força assustadora. Mas não foi o que aconteceu com John. Logo de cara, alguns jovens gorilas começaram a demonstrar curiosidade se aproximando lentamente. Em seguida, uma fêmea adulta se sentou ao lado dele, sem nenhum sinal de hostilidade. E por fim, o macho dominante, o imponente Silverback, apareceu, se deitou próximo e apenas observou. A cereja do bolo foi quando um dos jovens gorilas começou a mexer no cabelo de John, tirando uma folhinha presa e acariciando sua cabeça com suavidade. Talvez tenha sido a roupa preta que ele usava, talvez o cabelo grisalho, ou talvez o cheiro dele lembrasse algo familiar para os primatas. Mas o fato é que, naquele momento, John foi aceito como parte do grupo, mesmo que só por alguns minutos. Essa cena extraordinária mostra que mesmo os animais mais fortes e protetores, às vezes são capazes de reconhecer no outro a ausência de ameaça. E quando isso acontece, surgem momentos tão raros quanto belos. Número 10.
Orcas brincam com nadadora na Nova Zelândia. Judy Johnson estava fazendo seu mergulho diário na península de Coromandel, na Nova Zelândia, quando percebeu que não estava sozinha. Ao seu redor, um grupo de orcas a acompanhava na água. Apesar da aparência simpática, orcas são conhecidas por serem caçadoras ferozes. E não é como se fosse impossível que um dia elas resolvessem incluir humanos no cardápio, né? Então imagina o susto da Judy ao se ver cercada por um adulto, um filhote e um jovem orca. Mas, para sua surpresa, elas só nadavam em volta dela, de boa. Judy continuou nadando, tentando não demonstrar medo, mesmo com o coração batendo na garganta. Depois, disse que os animais pareciam tranquilos, sem sinais de agressividade. Ainda bem, né? Um rabo de orca poderia deixar qualquer um em pedaços. E o melhor, tudo foi registrado por um drone que sobrevoava a praia. Isso sim é material pronto para viralizar. Número 9. Tigre se aconchega no sofá com um tratador de zoológico. Imagina um dia comum em casa, com um tigre no sofá. Era assim que funcionava com Jonas, um filhote de tigre do zoológico de Bowmanville, em Ontário, no Canadá, que acabou virando hóspede dos funcionários do local. Isso foi em 2008, antes do zoológico ser fechado definitivamente. Na época, os tratadores tinham que levar Jonas para casa no fim do dia, como se fosse o hamster da sala de aula, só que gigante e com garras afiadas. Ele tinha uma rotina rigorosa de alimentação e precisava de cuidados constantes. O tigre ainda era um filhote, mas já era bem maior que qualquer gato doméstico. E tinha todo o kit de predador completo. Caminhar pela casa com ele, ouvir os rosnados na hora de comer e ficar de olho nos móveis para não serem destruídos. Tudo isso fazia parte do pacote. Espero, pelo menos, que pagassem hora extra para quem topava essa missão. Número 7. Condor abraça homem que salvou sua vida. Lá nas encostas dos Andes argentinos, um homem chamado Edgardo já está acostumado a ver todo tipo de animal selvagem no seu rancho. Mas um dia ele teve um encontro que mudou tudo. Encontrou um filhote de condor machucado, ainda tão jovem que mal sabia ser ave. Edgardo cuidou do bicho, tratou dos ferimentos e o ajudou a se recuperar. Depois começou o desafio seguinte: ensinar o condor a sobreviver sozinho. Como eles são aves carniceiras, ele começou a esconder pedaços de carne pelo rancho para ensinar o bichinho a procurar comida por conta própria. Deu certo. Um tempo depois, o condor voltou à vida selvagem. Mas aí vem o detalhe que emociona. Ele voltou para agradecer. Sim, ele apareceu de novo no rancho e deu o que parecia ser um verdadeiro abraço em seu salvador. Agora, se foi gratidão mesmo ou só coincidência com gosto de filme da Disney, aí já é com você decidir. Número 6. Glutão ataca guia com abraços. Apesar de não ser muito grande, o glutão, também chamado de carcaju, tem fama de ser um dos animais mais agressivos que existem. Esses bichos vivem no hemisfério norte, e mesmo com o tamanho de um cachorro médio, já foram vistos atacando alces e até bisões. Eles se alimentam principalmente de carniça, mas não hesitam em caçar se estiverem com fome. Só que nem todo glutão segue esse roteiro. Em um zoológico no Canadá, um desses animais cresceu em cativeiro e foi criado desde pequeno com humanos. O guia que apresenta o bicho ao público já cuida dele há 8 anos, e com o tempo criou um vínculo tão forte que o animal o trata como parte da sua matilha. Então, ao invés de ataques selvagens, o glutão resolveu mostrar carinho com abraços e afagos. Claro, da forma meio desajeitada que só um bicho desses consegue demonstrar. Número 5. Filhotes de elefante adoram abraçar. A pergunta que fica é: até que ponto a intimidade com um elefante é aceitável? Esse vídeo mostra um homem sendo praticamente engolido por um filhote de elefante no Patara Elephant Farm, na Tailândia. O sujeito parece estar se divertindo como brinquedo de mastigar, mas é impossível não pensar. E quando esse bebê crescer? Porque se com poucas centenas de quilos ele já derruba a gente com facilidade, imagina com algumas toneladas? Por enquanto, tudo parece fofo. O elefantinho esfrega a tromba, se deita, rola no chão e parece completamente apaixonado pelo humano. Mas o futuro pode envolver alguns ossos quebrados se esse entusiasmo todo continuar do mesmo jeito na fase adulta. Número 4. Filhote de leopardo trata leoa como se fosse sua mãe. Na natureza, leões e leopardos costumam ser rivais. Caçam as mesmas presas, dividem território e, com frequência, os leões intimidam e roubam a comida dos leopardos.
Por isso, ver uma leoa adotando um filhote de leopardo é algo tão absurdo quanto extraordinário. Mas isso aconteceu no Parque Nacional de Ayr, na Índia. O pequeno leopardo foi visto sob os cuidados de uma leoa, que o tratava como se fosse seu próprio filhote. A teoria dos especialistas é que o comportamento dos leões asiáticos pode ser a explicação. Diferente dos leões africanos, os asiáticos não vivem em grandes grupos com machos dominantes. Isso pode ter permitido que a leoa acolhesse o filhote sem riscos. Ainda assim, o caso deixou os biólogos coçando a cabeça e o resto de nós com o coração derretido. Número 3. Funcionário da vida selvagem brinca com leões na África do Sul. Pode até parecer loucura, e talvez seja mesmo. Mas Dean Schneider largou a vida de banqueiro na Suíça e foi para a África do Sul realizar um sonho: viver entre leões. Literalmente. Ele criou uma reserva selvagem onde convive de igual para igual com os animais. Dean diz que não tem medo, porque o medo, segundo ele, é o que realmente coloca a pessoa em perigo. Ele se considera parte da alcateia dos leões. Não tenta treiná-los, apenas vive com eles e se comunica usando linguagem corporal de felinos. Se isso é genial ou maluquice total, cada um julga como quiser. Mas é fato que ele interage com leões adultos como se fossem gatos de estimação, com direito a abraços, mordidinhas e até umas broncas felinas. Esperamos que o vocabulário corporal dele esteja afiado e que os leões continuem de bom humor. Número 2. Canguru resgatada abraça seus salvadores todos os dias. Abigail é uma canguru que virou celebridade no Alice Springs Kangaroo Sanctuary, na Austrália. Ela chegou lá com apenas 5 meses de idade, resgatada de uma situação difícil. Desde então vive no santuário e, há mais de uma década, distribui abraços diários em seus cuidadores. Todo santo dia ela se aproxima, pede um carinho e se aconchega nos braços de alguém. E não é qualquer abraço, não. Abigail fecha os olhos, se entrega e demonstra um nível de afeto que derrete qualquer coração. Esse tipo de comportamento é raríssimo em animais selvagens, mesmo os que vivem em cativeiro. Abigail é a prova de que, às vezes, a gratidão pode se manifestar de forma muito real. E sim, ela virou a mascote oficial do lugar. Número 1. Animais perigosos também podem ser fofos. Pois é, esses exemplos todos mostram que até os animais mais perigosos podem surpreender a gente com atitudes inesperadas. Quem nunca viu um vídeo de um urso dançando ou de um tigre fazendo carinho? A verdade é que, por mais selvagens que sejam, esses bichos também têm instintos de afeto. Agora conta pra gente. Você já viu um animal selvagem sendo carinhoso? Já imaginou um lince ajudando sua avó com as compras? Comenta aí embaixo e não esquece de conferir os outros vídeos incríveis que estão aparecendo na tela agora. A gente se vê na próxima. Bom, quem é que não curte um carinho vindo de um predador perigoso, né? Ou aquele momento super antropomórfico em que os animais agem como se fossem humanos? Esses flagras são, no mínimo, fascinantes. E agora é com você. Já presenciou alguma cena em que um animal selvagem demonstrou afeto? Já viu um guaxinim ajudando a carregar sacolas? Ou quem sabe um falcão te fazendo companhia enquanto você lavava o carro? Conta tudo aí nos comentários. A gente quer saber dessas histórias inacreditáveis. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!